7h23, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E nós temos agora, a partir de agora, é um prazer receber aqui, tempo que eu não via pessoalmente, embora veja nas colunas, nas fotos, nos jornais, o jornalista Wellington Cordeiro, presidente da Associação de Imprensa Campista. Bom dia, Wellington, obrigado por aceitar nosso convite. E mais uma vez, bom dia, Arnaldo. Vamos começar aqui o papo, que papo de jornalista sempre dá pano para manga. Pois é, né? Antes, deixa eu só dizer que foi o Wellington que me lembrou aqui, o Marco Antônio. A gente falou da prefeita Francimar com dengue lá em São Francisco, a gente tem que registrar aqui também, está na coluna do Esdras de hoje, que o Dr. Luiz José de Souza, que é referência aí, coordenador do CRDI, também com chikungunya. Então não tem ninguém imune, né? Até mesmo quem está à frente na linha de combate, né, a esses casos de doença transmitidos pelo Aedes aegypti, eles estão aí enfrentando casos de dengue e de chikungunya. Mas enfim, hoje nós estamos recebendo o Wellington aqui e vamos começar falando sobre os 90 anos da Associação de Imprensa Campista. O Wellington que é presidente da Associação de Imprensa e as comemorações estão chegando ao fim agora, né? Então foi praticamente um mês, 2 meses quase, né? Totalmente dedicado a essas comemorações de 90 anos. Conta pra gente o que já foi feito, o que já aconteceu e quais são as atividades de encerramento. Bom dia aí, Marco Antônio, Arnaldo, a todos os ouvintes da Folha. Primeiramente, eu queria deixar aqui meu depoimento enquanto presidente da associação da alegria, né, de estar aqui dando essa entrevista, principalmente no momento em que a gente está vendo no radiojornalismo, no rádio, essa migração, né, das AMs para as FMs, e parabenizar o Grupo Folha por manter sua linha jornalística mesmo agora na FM. É muito importante a gente manter o radiojornalismo vivo. Sem dúvida alguma. A grande contribuição que era na época da AM, mas manter o jornalismo na FM é um sinal de resistência. Sem querer copiar ou falar, mas eu tinha muita admiração pelas rádios. Eu estou em rádio desde os anos 70, mas eu tive muita admiração, eu peguei desde o início em AM, mas eu tinha muita admiração pelas rádios All News, das notícias. A JB no Rio tentou fazer isso, mas depois mesclou, JB AM na época, mesclava muito bem música, informação e programas. Era uma rádio espetacular e que caberia hoje perfeitamente no formato de AM, que é o que de FM que a gente busca fazer. E eu gosto também do que fez a Globo no início com a CBN, com um slogan dizendo a rádio que toca notícia. Era muito inteligente isso também, né? A rádio que toca notícia. Porque a notícia é muito importante e prende a atenção do ouvinte e ela, evidentemente, ela se repete durante o dia, exatamente baseado na variedade da audiência. Né? A audiência vai mudando e na medida em que isso vai mudando. Eu acho importantíssimo. Mas, Arnaldo, realmente foi o que você falou, a Associação de Imprensa Campista comemorou, né, 17 de junho, 17 desse mês, 90 anos. E para esse ano, na verdade, a gente não fez uma programação específica para a data. A gente vem, com todas as nossas dificuldades, a gente vem tentando fazer um ano de programação. Então a gente começou isso em abril. Tivemos a primeira atividade, que foi o lançamento de um livro de uma jornalista aqui do município. Em maio, a gente fez uma parceria e recebemos aqui uma mostra de cinema nacional. E em junho, especificamente, que é um mês tradicional para a IC, justamente por ser o mês de fundação da entidade, a gente já faz há 26 anos a Semana da Imprensa, que é uma semana em que se discute o papel do jornalismo, o papel do jornalista, e aí a gente envolve não só o profissional, mas também o estudante de jornalismo e toda a comunidade, que é, na verdade, quem recebe essas informações dos profissionais. Então a gente fez a Semana da Imprensa, que todo ano ela é temática, e esse ano, em virtude do aniversário da IC, a gente fez uma opção
de fazer a memória da imprensa local. Então foram 5 dias de debates lá no auditório do Uniflu, que é o berço lá do curso de jornalismo, e lá a gente discutiu as várias áreas do jornalismo, de atuação do jornalista nessa questão da memória. Tivemos o jornalismo impresso, tivemos o radiojornalismo, o telejornalismo, o webjornalismo e o fotojornalismo. Na semana da imprensa me chamou a atenção, não pude participar nesse ano, mas como estudante sempre participei, e, enfim, mas esse ano mais alguns anos já na correria não dá pra gente participar, mas a gente acompanha, até mesmo porque colegas da gente participam de mesas, né, amigos da própria redação. Mas um fato interessante desses 90 anos foi a escolha da mesa, porque me chamou a atenção, que era sempre um jornalista mais jovem e um jornalista mais experiente. Como que foi essa troca de experiências mesmo nessas mesas de debate? É muito interessante, eu acho que foi uma decisão acertada da organização, porque o mote da semana, da programação, foi exatamente a memória, né? Então tinha que ter um representante da velha guarda, né? No caso do impresso, por exemplo, a mesa era Matheus Berriel, que é nosso editor de esporte, tem 22, 23 anos, e a Luiz Balbi, que eu não vou falar a idade de Balbi porque é delicado, mas que novinho. Um veterano aí no jornalismo campista. A gente brincou até, assim, com o maior respeito, de que a gente conseguiu levar lá a cada dia um dinossauro da imprensa de Campos, né? Aliás, me chamaram ontem de dinossauro do rádio aqui, num programa aqui à noite. Mas as pessoas falam, dinossauro, mas é uma coisa, é um elogio, na verdade. É um elogio que se faz, né? Ao profissional antigo. É um extremo de experiências, né, que se consegue. Né? Wellington, como que vocês encaram, por exemplo, esse resgate da memória? É um problema muito complicado, porque como é que você resgata a memória se você não tem a memória preservada? É muito difícil. Porque o Brasil, é um país sem memória. O Brasil, por exemplo, não tem memória dos seus campeões, seus grandes atletas, seus grandes campeões. Não existe isso, né? Nós vimos, através do tempo, acidentes também, a TV Globo ter todo o seu arquivo queimado, acho que em 1970, alguma coisa assim, ou mais tarde até. Hoje em dia, se você buscar, por exemplo, aqueles grandes arquivos do Jornal do Brasil, das fotos, você falou do fotojornalismo. Gente, o fotojornalismo do Jornal do Brasil com Alberto Ferreira como chefe, com aqueles fotógrafos, Ari Gomes e Evandro Teixeira, eram fotógrafos do JB, os caras são gênios, artistas reconhecidos mundialmente. Você vê que memória, não tem essa memória. O Globo conseguiu preservar, de uma certa forma, mas a maioria não preservou. Exatamente foi essa a intenção nossa lá na Semana da Imprensa. E aí, colocando exatamente um representante da nova geração junto com o da velha guarda, para mostrar para essa nova geração que, na verdade, o público-alvo da nossa Semana da Imprensa, ela é muito forte em questão do estudante de jornalismo. Claro, lógico. Então, justamente para colocar para essa nova geração a importância desses profissionais que atuaram, né, nos tempos passados, em que, assim, o contraste na sua atuação profissional é imenso. Ficou muito claro nos debates como que as lembranças dos jornalistas na sua atuação, as dificuldades de apuração, assim, o trabalho era muito mais mão de obra, assim. Então, e aí, contrapartida, os jovens que estão trabalhando hoje nas redações, nos estúdios, colocando a questão da tecnologia a serviço do trabalho jornalístico e como que isso está fazendo com que não diminua o trabalho, né? Mas que seja um trabalho totalmente diferente do que era feito antigamente. É diferente, mas exige até mais trabalho, porque exige uma responsabilidade e a responsabilidade com apurar a fonte realmente acaba sendo, não é verdade, Arnaldo? Acaba sendo mais séria ainda. Você tem um risco, né? Porque um erro propaga num segundo, né? Nossa. Antigamente... Você corrigia? Não,
O erro acontecer porque nós somos profissionais, somos humanos e não né, tem como não ter erro. Acontece, vai acontecer no online, vai acontecer no impresso, vai acontecer em qualquer lugar, porque enquanto ainda fomos nós que escrevemos, né, pode ser que um dia seja um programa, né? Tem gente que defende isso, que os dados vão chegar e o próprio programa vai gerar a matéria ali em cima desses dados, mas tomara que não, porque o jornalismo é uma coisa humana, né? Mas o erro pode acontecer, mas no ambiente online é muito rápida a propagação, enquanto no impresso você tem o tempo do dia inteiro para você apurar até o fechamento da edição. E isso é o grande diferencial. Tanto é que na Semana da Imprensa agora o web jornalismo ele teve em debate, né, e já com jornalista experiente, é uma coisa que é praticamente inimaginável, né? Exatamente, assim, foi um dado que nos chamou a atenção também de já termos uma memória para o web jornalismo. Então, isso foi bacana. E assim, assim, na questão, assim, na verdade, o que está atraindo muito a questão do o jovem, né, para o jornalismo, ainda está sendo também essas novas ferramentas. É muito mais difícil para um jornalista da velha guarda se adaptar a essas novas ferramentas, essa questão da tecnologia. E para o jovem é muito mais fácil. Mais o jovem está fácil, entrando com muito mais facilidade nesse não meio tem jeito, tecnológico. tem que se adaptar de qualquer jeito. Tem que se adaptar, mas o jornalista que está na universidade hoje, o acadêmico de jornalismo, ele já nasceu nessa era digital. O convívio com essas tecnologias para ele já é natural. Que nem que a gente vê hoje as crianças aí com 2, 3 anos já com tablet, já com... sabe qual é o exemplo natural. Que eu dou, né, em relação a essas ferramentas e ao que você usa, como você usa ela? É o jogo de hóquei sobre patins, no gelo. Hóquei no gelo. O hóquei no gelo é o seguinte, se você for aprender a patinar para jogar hóquei, você não vai jogar hóquei. Né? Você tem que aprender o jogo de hóquei, agora o patins já tem que fazer parte do seu corpo. Se não fizer parte do seu corpo, você não patinar desde 2 anos de idade, você não vai ser jogador de hóquei. Não adianta. Pode perder 15 anos. É verdade. Já passa o tempo. Wellington, mas a gente estava falando sobre essa questão da memória, né? E o Marco estava falando aqui da pouca preservação da memória. O que a IC tem hoje de preservação de material físico, de dados da imprensa campista nesses 90 anos? A gente tem que assumir a nossa meia-culpa nessa questão, porque, como bem disse, né, vocês dois aqui destacaram essa questão, infelizmente o jornal, aí vou colocar não só o jornal impresso, mas o próprio jornalismo em todas as esferas, o local, ele tem essa questão de um débito muito grande com a questão da preservação da memória, porque as próprias emissoras não fazem esse papel de preservação da sua própria memória. Então, se a gente tem hoje, por exemplo, no Arquivo Público Municipal, né, várias coleções de jornais de campus, a parte assim, das emissoras de TV, o próprio rádio, a própria redação jornalística, por exemplo, eu estou agora imbuído da exposição que vai acontecer, ia falar isso mais para frente, convidar toda a população, mas usar como parâmetro a exposição que a gente vai realizar lá no Museu de Campos a partir de sexta-feira, que é uma exposição justamente da memória da imprensa campista. Grande dificuldade de realizar essa exposição, visto que, assim, peregrinando pelas empresas, né, de comunicação da cidade, eu cheguei a uma triste constatação de que tudo é descartável. Aquele equipamento que teve um valor imenso lá em tempos passados, de repente ele ficou ocupando espaço. E aí, estava ocupando espaço, foi para o lixo. Então, o que eu mais ouvi de resposta em todos os meios foi exatamente que não há memória. Então, como que você está organizando uma exposição com essa dificuldade? Então, eu estou já há algum tempo buscando, e aí estou encontrando alguma coisa de posse de particulares, coleções particulares, e aí a exposição ela vai ser muito pautada pela questão da visitação de ambiente de trabalho. A exposição que a gente está organizando,
ela tem esse intuito de levar para o Museu de Campos instalações. Então vai ter uma instalação, por exemplo, de rádio jornalismo. Então a gente está catando equipamentos de rádio, de estúdio de rádio, e vamos tentar reproduzir lá no museu como era uma redação de rádio antigamente. E da mesma forma a gente vai fazer com telejornalismo e com uma redação de jornal também. Conseguiu máquina de escrever? Ou foi um artigo raro? Não. Máquina de escrever, por incrível que pareça, é um artigo que tem uma, sei lá, talvez seja uma coisa mais afetiva. E aí, assim, principalmente no particular, se tem muito, né? A grande dificuldade, na verdade, foram os grandes equipamentos, né? Que tem isso também, né? Que os equipamentos antigos, eles eram muito grandes, eles ocupavam muito espaço, eles eram muito pesados. Então... Agora, você sabe que tem rádio que tem rádio hoje funcionando no interior do Brasil com equipamento de 50 anos atrás, né? Essa questão assim, da utilização, a gente que lida com essa parte técnica também, você conhece um pouco, questão da sonoridade, eu que sou um apaixonado pelo disco de vinil, então a gente sabe que a questão da qualidade desses equipamentos antigos é muito superior. A praticidade dos novos equipamentos sobrepõe, mas em relação à qualidade... Tem uma coisa interessante, já que você falou isso, eu tenho um amigo que ele possui uma coisa que para música é importantíssimo, é muito bom, mas ao mesmo tempo é ruim, que é o ouvido absoluto. São raras as pessoas que têm, alguns têm. E o ouvido absoluto, ele é maravilhoso porque você descobre o som de uma nota, uma coisinha que bate, você sabe, isso aqui é Ré menor, não sei o que, sustenido, e ao mesmo tempo você ouve o cantor desafinar, incomoda muito mais ao que ter o ouvido absoluto, né? E esse amigo meu, chama Fernando Adur, que é um grande produtor musical, compositor, ele diz que o vinil tem uma qualidade de som muito melhor que a do CD. Mas muito melhor. Falou, Marco, é muito melhor. O CD é tudo compactado, até o nome diz, Compact Disc. É tão compactado que você perde muitos sons e extensões de som. Isso aí, já que você é fanático pelo vinil, você já percebeu isso há muito tempo. Cientificamente é comprovado que assim, os altos graves, eles não comportam em mídias digitais. É só mesmo a mídia do vinil é que consegue gravar esse MP3 som. então nem se fala. O Wave ainda vá, mas MP3 nem se fala de ruim. Agora a gente pode pegar um paralelo desse papo de vocês sobre vinil, sobre música, para falar um pouco também sobre como o jornalismo se adapta, né? O jornalismo não se sobrepõe uma forma de jornalismo sobre a outra, mas eles vão se moldando e se adaptando. Como você avalia esse cenário hoje e qual a sua perspectiva de futuro para o jornalismo? Sobretudo o impresso, que muitas vezes vai ficar para o próximo. Sobretudo o impresso, né, que muita gente já decretou o fim tantas vezes e ele vai resistindo aí ao longo dos anos. Essa resposta que o Wellington vai... Essa pergunta do Arnaldo, fica a resposta para depois do intervalo. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Uma das maiores fontes de desenvolvimento